com aquilo que a palavra do Senhor nos diz, ok? Você pode ter um ponto de vista pessoal, você pode ter uma opinião, você pode ter uma formação teológica, mas nós vamos começar, e temos que assim fazer, com as Sagradas Escrituras. Então, você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos ler alguns textos. Então, você vai encontrar aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. E nós já começamos a ficar muito gratos ao Senhor, e muito gratos ao apóstolo, e muito gratos à igreja, porque tinham irmãos que estavam em dúvidas sobre dons espirituais. Então, Paulo, no capítulo 12 da sua carta aos Coríntios, ele diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixava-se levar por ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação de línguas. No entanto, um só é o mesmo Espírito, e ele realiza todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Você vai ler aí também o versículo de número 28. A uns, pois Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 1 a 14, mas nós estaremos lendo do versículo 11 até o 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11 em diante, até o versículo 14. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, nós temos aqui alguns dos principais versículos que tratam sobre dons espirituais. A partir dessa realidade, pode clicar aí, Midian, por favor, nós temos uma definição que está apresentada aí também, parte dela na sua apostila, na página 3. Dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo, são habilidades especiais, são presentes de Deus, são dádivas do Senhor. Dons espirituais são habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo, segundo a soberana vontade de Deus, mas tem um objetivo. Qual é o objetivo? Promover o aperfeiçoamento dos santos em seus ministérios, isso para que eles possam desenvolver a edificação do corpo de Cristo para o cumprimento da nossa participação na missão de Deus. Bem, a partir dessa definição que está aí, você pode também fazer uma definição sua, desde que você trabalhe o contexto dos textos que nós lemos e mais outros textos bíblicos que falam sobre dons espirituais. De forma simples, dons espirituais
são habilidades, são presentes dados por Deus para a sua vida. Você que é um cristão, você recebeu de Deus isso. Você recebeu de Deus isso. Então, a gente faz aquela famosa analogia, quando a gente recebe um presente, primeiro nós abrimos, né, para saber que presente é. Ao olhar esse presente, nós podemos ter várias reações. Puxa, muito obrigado. Ou então, muito obrigado. E aí, só em falar a mesma declaração de duas maneiras, a gente sabe se a pessoa gostou ou não, não é? Os dons são presentes de Deus. Seria até estranho perguntar para você se você gosta de ganhar presente. A maioria das pessoas gosta, imagina de Deus. É algo muito especial, irmãos. Mas ele tem um propósito, tem um objetivo. Eles precisam ser usados para a glória de Deus. E eles são usados com um propósito: produzir a edificação no corpo de Cristo, trazer o aperfeiçoamento à sua vida e à vida do seu irmão, para que todos nós possamos cumprir o nosso papel na missão de Deus. A missão de Deus é salvar os pecadores. Essa missão é dele. Para isso veio Jesus, para salvar aquele que estava perdido. A missão é dele. Só que ele nos chama a participar como aqueles que já foram salvos, alcançados pelo Senhor. Bom, diante disso, você vai encontrar aí, e diante desses textos que nós acabamos de ler, ainda na sua página de número 3, nós podemos afirmar, em primeiro lugar, clica aí, querida. Primeiro, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Muita coisa que a gente vai falar aqui você já sabe. E porque você já sabe, você vai se alegrar no Senhor, que você já sabe disso. Isso vai renovar a sua fé, você vai se alegrar no Senhor. E aquilo que você não sabe, todos nós vamos aprender juntos. Irmãos, dons espirituais não podem ser concedidos por pessoas. Ninguém tem poder e autoridade para conceder um dom espiritual a outra pessoa. E não vem pensar em oração forte, em campanha, ou naquele pastor que recebeu o poder de dar dons aos outros. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem distribui os dons. Então é um presente de Deus, e só Ele administra o presente que Ele vai dar para cada um. Não dá para fazer com... Algumas pessoas até pensam que dá para fazer com Deus a mesma dinâmica que se faz com o Papai Noel. Papai Noel, antigamente, acreditava-se que você escrevendo uma carta para ele, ele olhando quem escreveu e conhecendo a vida, foi um bom menino, não foi um bom menino, foi uma boa menina, não foi uma boa menina, concede o presente que ela pediu, tendo por base quem é essa pessoa, se é uma pessoa boa ou não é. Porém, você vai encontrar aí, em segundo lugar, é para cada crente, capítulo 12, verso 7, do texto que nós lemos, cada cristão, mas é segundo o desígnio e a graça de Deus. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais lá na frente. Quem concede é o Espírito Santo, segundo o propósito de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Muitas pessoas, quando a gente pergunta assim, o que Deus quer para a sua vida? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Muitas pessoas, mesmo cristãs, dizem assim, não sei. Eu ainda não entendi qual é o propósito de Deus para a minha vida. Pois os dons espirituais e o exercício dos dons espirituais vão esclarecer muito do propósito de Deus para a sua vida. E tem muita gente vivendo fora do propósito de Deus, porque não conhece o presente que Deus te deu, o propósito desse presente, não usa esse presente, então não glorifica o Senhor para o propósito que Ele te deu, um grande e maravilhoso presente. Só que é segundo o desígnio dele. Muito melhor do que o Papai Noel, o Senhor sabe quem é você e você vai ver o quanto Ele já tem te preparado para viver essa dinâmica dos dons espirituais. E, é claro, há uma discussão sobre esse ponto. Você recebe os dons espirituais segundo a Bíblia visando, com vistas ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo.
Você vai ser usado por Deus para aperfeiçoar outras pessoas, com o presente que Ele te deu. E vai, através desse presente, desse dom ou dons, você vai produzir o crescimento do corpo de Cristo. Deus vai usar você para isso. Esse presente é um presente maravilhoso demais. Bom para você, excelente para o próximo, para a glória de Deus. Então você já fica aí, já, né? Poxa, que presente que eu recebi. Que presente você recebeu? Bom, daqui a pouco talvez a gente consiga te ajudar a entender em Deus qual foi o presente que Ele te deu. Ou os presentes, ou seja, qual o dom e quais os dons. Mas eu queria fazer com vocês aqui uma análise do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque nos ensina muito. Quando os irmãos em Corinto, os irmãos conhecem a palavra de Deus, e a Bíblia fala sobre uma igreja que não faltava dom algum. Todos os dons espirituais conhecidos até então estavam na igreja de Corinto. Ou seja, Deus distribuiu presente para todo mundo. Todo mundo tinha o seu dom espiritual. Não havia falta de dom algum. Então nós temos aí algumas literaturas que apresentam 19 na lista de dons, 19 dons espirituais, outros chegam a 22, outros já trabalham um pouco menos, mas o fato é que, segundo a Bíblia, não havia falta de dom algum naquela igreja. Então a igreja tinha tudo para ser uma igreja maravilhosa, operante, que produzia crescimento, edificação. Mas quando a gente vai ver o relato bíblico, uma igreja confusa, uma igreja com dificuldade de viver o evangelho, isso já começa a me apontar uma coisa: os dons não definem o nosso caráter cristão. Ok? Então a gente começa a pensar que não é pelo que a gente faz ou pelo que a gente é que a gente recebe um dom. É por soberania divina, por graça de Deus, para os propósitos que Ele, de fato, deseja realizar. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada, mas não faltava dom nenhum. Só que essa igreja, que vivia uma situação confusa, ela resolve então escrever, pedindo orientação para Paulo, que foi aquele que fundou a igreja. Ora, acerca dos dons espirituais, eu não quero, amados, que sejais ignorantes. Eu não quero que vocês fiquem sem entendimento. Esse é o sentido de ignorante, não é aquela pessoa, o ignorante como o bruto, como aquele que não... Não, é a pessoa que ignora a realidade de presentes tão maravilhosos, não consegue viver essa realidade em sua vida e, infelizmente, vive uma confusão, que era exatamente o que a igreja de Corinto vivia. Então, nós temos aqui, ora, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Nós destacamos algumas palavras e nós vamos trabalhar dentro desse contexto com essas palavras que são extremamente importantes quando se fala de dons espirituais. Primeiro, a palavra dons e, no caso, espirituais. Na sua apostila, que eu acredito que esteja aí lá na página 4, você vai encontrar aí exatamente esse slide que nós estamos trabalhando. Encontramos então, pode clicar aí para mim, por favor. Encontramos então algumas palavras aqui que nós vamos trabalhar. A primeira delas é exatamente a palavra dons. E dons, e os irmãos sabem que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Ela foi escrita no Antigo Testamento no hebraico, Novo Testamento no grego. E a gente precisa, por vezes, recorrer ao grego, e graças a Deus que a gente tem até professora de grego aqui, depois é só perguntar para ela. A gente precisa recorrer ao termo para poder se aprofundar um pouquinho mais. Então, a palavra carisma, ela vem de uma raiz que significa graça. Então, eu posso começar a pensar, e eu quero desenvolver com vocês, que dons têm ligação total com a graça de Deus. Por favor, alguém me recorde aí, graça significa o quê? No conceito comum dos cristãos? Favor imerecido. Ou seja, você não merece o presente que recebeu. Você já recebeu um presente que você fala assim, puxa, obrigado, não merecia tanto. Aquele aniversário que você não esperava, a pessoa chega para você, toma aqui um presente, um envelope pequenininho, você pega, quando abre, tem a chave de um carro novo. Aí você fala, puxa,
né? Se Deus quiser usar você, o meu aniversário é dia 22 de maio, tá bom? Isso diz respeito à origem. A origem é a origem de graça, é a origem de Deus. Os dons não se originam em nós e não são resultados de quem nós somos. Dons está ligado à graça do Senhor. Segunda palavra que nós podemos trabalhar aqui, e a Midian vai clicar ali para mim também, por favor, é exatamente a palavra espirituais. E aí é até fácil trabalhar uma definição de espirituais, porque a ideia aqui do grego é o tom pneumatikon, a palavra pneuma que vem do espírito. Então, dons espirituais são, na verdade, a gente colocou a palavra coisas. O que é uma coisa? É até difícil definir uma coisa, não é? Mas a verdade é que os dons espirituais são ações governadas pelo Espírito. As coisas espirituais vêm do Espírito, vêm de Deus. E vêm de Deus para nós. São derramadas, assim como o Espírito Santo foi derramado. E é pela graça, não é por merecimento. Esquece merecimento quando nós pensamos em dons espirituais. Então, é espiritual, são controladas pelo Espírito Santo e, na verdade, são ações da graça de Deus. Isso trata exatamente da origem. Pode clicar aí para mim, por favor? Então, dons espirituais, carisma, tom pneumático, são coisas ou realidades ou dons presentes, de fato controlados pelo Espírito Santo e dado a cada um de nós pela graça. Então, por favor, em nome de Jesus, não fique brigando para ter dom. E nem fique pensando que você vai conquistar. Porque é pela graça de Deus. Você não merece, você recebeu, e você vai ver que você recebeu uma coisa absolutamente maravilhosa. Uma quarta palavra que nós trabalhamos aqui, ou uma terceira, é administrações ou ministério. Porque nós estamos no texto bíblico que diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios. Agora nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais. Você recebeu um presente, que vem de Deus, que não é por seu merecimento, controlado pelo Espírito Santo, mas há diversidade de ministérios ou administrações. E aqui, irmãos, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho melhor acerca de dons espirituais. A palavra usada no grego é diaconia. Os dons foram dados pelo Espírito Santo, sem o seu merecimento, mas para que você sirva, trabalhe. Ok? Bem, pensando em trabalho, a gente pensa logo em remuneração, né? É aquilo que a gente vai ganhar. Tá, eu vou trabalhar, mas o que eu ganho com isso? Nós vamos chegar lá na frente para ver o que você vai ganhar ou o que você já ganhou. O fato é, irmãos, que todos nós precisamos saber o seguinte: Ele te deu um dom, Ele te deu dons. Você não pode pegar esse presente tão bonito, tão belo, e colocar lá na sua estante, na sua prateleira, ou então no seu armário, ou então no seu guarda-roupa, e ficar com ele lá guardado, para você. Porque, embora tenha sido dado a você, ele tem um propósito de proporcionar à vida de outros crescimento, amadurecimento. Isso diz respeito ao serviço. Aí você já é inteligente, já pensa, bem, vem do alto, vem de Deus, é um presente, é pela graça, me foi dado, então eu preciso trabalhar? Sim. Não existe lugar no reino de Deus para quem quer ficar parado. Isso é criação nossa. Às vezes a gente quer ficar parado. Por vários motivos que nós não vamos entrar aqui no mérito da questão. Mas quando você recebe dons espirituais, é para o serviço. E o serviço ao reino de Deus, ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus. Não existe esse negócio de meu dom é meu e eu faço com ele o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero.
como são dons espirituais, são controlados pelo Espírito Santo. Qual é a grande dinâmica? É você entender o direcionamento do Espírito Santo. É nesse ponto que muita gente trava e que não adianta nem seguir o seminário. Porque se você falar assim, mas eu não quero isso para mim. Eu não quero aprender a servir, eu não quero aprender a ser controlado pelo Espírito Santo, eu não quero isso para mim. Então você não faz nem o seminário e nem também experimenta o que Deus tem para a sua vida. Porque na dinâmica do reino, os dons são associados à diaconia. Isso diz respeito à função dos dons. Como ele vai trabalhar na sua vida e através da sua vida. E, pode clicar aí também para mim, por favor. Nós temos ainda no texto, que diz o seguinte: a diversidade de operações. Aí a palavra são operações ou, em algumas versões, você pode encontrar a palavra atividades. E aí nós recorremos ao grego de novo. E a palavra energematon vem daquilo que traz energia. Você conhece um irmão assim bem devagar, Há vários motivos pelos quais o irmão, às vezes, ele está mais devagar, pode estar cansado, pode ter vindo direto do trabalho e fica cansado, é difícil ficar realmente sentado e ficar ouvindo apenas uma pessoa falar, dá um soninho, isso é normal, não é? Nossa vida, às vezes, pode ver questões da idade, pode ser questões de saúde, vários aspectos nos fazem ficar mais... O Espírito Santo, os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo para energizar você. Você vai precisar de uma sacudida do Espírito Santo. É um poder que o Espírito Santo concede para que você, precisando servir, você precisa de energia para isso. Você precisa de muita energia para esse reino maravilhoso. E aí, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns aqui poderiam testemunhar o que eu vou falar. Quando você está realizando a obra do Senhor, no poder do Espírito Santo, com os dons que Ele te deu, todas as vezes que você faz isso, em um dia cansativo, talvez aí em um momento difícil da sua vida, enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades, mas quando você está servindo ao Senhor, com o dom que Ele te deu, ou os dons que Ele te deu, você, à medida que vai servindo, você vai sendo renovado. Quantas vezes a gente chega até cansado, desanimado, abatido, e aí começa. Não sei qual é o seu dom, mas você começa então a fluir no poder do Espírito Santo. Ou você começa a ensinar, ou você começa a pregar, ou você começa a louvar, ou você começa a trabalhar com as crianças, ou você começa a trabalhar ali no aspecto social, cuidando das pessoas, e você vai visitando os enfermos, orando uns pelos outros, você vai vivendo essa dinâmica vai te renovando. É por isso que as pessoas que muito trabalham, muito mais trabalham. Já parou para observar isso? E na igreja tem um grupo, antigamente isso era chamado a regra 20-80. Não sei quem pegou aqui o tempo da regra 20-80. 20% fazem aquilo que os 80% deveriam estar fazendo e não fazem. Sempre tem um grupo pequeno na igreja que trabalha mais do que todo mundo. De onde vem essa força? De onde vem essa energia? De onde vem essa disposição? Isso vem da manifestação dos dons espirituais fluindo no poder do Espírito Santo. Vai falar com uma pessoa que está naquela dinâmica de servir o reino, chega para ela e fala assim: rapaz, para um pouco. Essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim: eu já tentei. Eu até quero, estou até pensando em dar uma paradinha, mas não consigo. Porque flui, gente. Entendeu? Diferente, às vezes, dos problemas, as lutas, as dificuldades, que às vezes nós precisamos parar um pouco realmente. Mas você quer conhecer o poder de servir? Entenda qual foi o dom que Deus te deu. Comece a servir e você vai ver o sobrenatural de Deus renovando você de fé em fé e de glória em glória. Agora, se você ficar parado, como alguns dizem: eu estou esperando Deus me renovar. Estou aqui esperando. Estou esperando, inclusive, até a visita do pastor, ou do presbítero, ou do diácono, ou do líder do departamento, ministério, grupo, vir orar por mim, e eu tenho a certeza que quando ele orar,
eu vou me renovar. Tá, Deus pode fazer isso porque vai estar usando alguém com um dom, e ele exercitando o dom pode manifestar a vida. Mas se você ficar parado, você precisa entender que o renovo vem enquanto você serve. Você vai servindo e vai sendo renovado. Em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Deus vai renovando. Sabe por quê? Porque essa palavra, energia, em algum momento a nossa energia ela acaba. A do Espírito Santo, não. Em algum momento a energia da cidade acaba. A do Espírito Santo, não. Porque ele é uma fonte inesgotável de poder para energizar a igreja, o corpo de Cristo, para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Alguém está precisando de uma recarga aí na bateria, gente? Você quer dar uma renovada? Quer dar uma recarregada? Você precisa exercitar os dons que você recebeu. E o Espírito Santo vai trabalhando isso. Tudo bem que você pode precisar aí dar uma renovada das suas forças físicas. Aí você trabalha a questão da dieta, a reeducação alimentar, vai dar uma malhada, aqueles que podem e gostam, vai dar uma pedalada, vai exercitar. Já observou quando você exercita o corpo, ele responde? Aí você se sente até bem, se sente até melhor, a coluna para de doer, aquelas coisas que acontecem. Quando você começa a vivenciar essa dinâmica, o Espírito Santo vai trazendo sobre a sua vida um renovo. Quando você percebe, você já realizou, e já realizou muito para a glória de Deus. Ok? Então, as operações dos dons espirituais trazem a vida ao corpo. Isso também diz respeito à função. E agora, irmãos, mais uma palavra, que ainda está aí na sua página 4, diz respeito à palavra manifestação. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa palavra faneroses, ela tem uma colocação muito interessante. Deixa eu perguntar para vocês aqui, talvez alguém possa me ajudar, e assim ajudar todos os participantes. Alguém aqui já viu o Espírito Santo? Você já viu ele? O rostinho dele? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, tá, gente? O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. É um ser espiritual, pessoal, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, eterno, e todas as definições que tem sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você já viu o Espírito Santo? A forma dele? O rostinho dele? Ninguém aqui ainda, gente? Gente, vocês são crentes. Eu também ainda não o vi. Alguém já viu Jesus? Teve visões? Sonhos? As pessoas que têm, costumam dizer que viram Cristo, mas nunca conseguem ver o rosto de Cristo. Né? O Espírito Santo, ele é visível. Ele não é invisível. Ele se torna visível. Quando que ele se torna visível? Quando ele opera em você. A palavra faneroses, ela dá a ideia daquilo que é manifesto, fazer conhecido. Quando o Espírito Santo começa a operar na vida de um cristão, as pessoas vão começar a conhecer o Espírito Santo. Assim como o mundo não conhece Cristo, conhece? Não. Como eles vão enxergar Cristo? Olha para a igreja. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Dá para ver o Cristo? Não. Dá para ver o corpo de Cristo? Dá. Quando as pessoas olham para nós e veem Cristo em nós, Cristo se torna visível. Ainda que de fato há um dia reservado para que todo olho o verá, Cristo está voltando e ele está voltando, mas até a volta de Cristo, a manifestação visível de Cristo é o seu corpo. A manifestação visível do Espírito Santo são os dons espirituais em operação na sua e na minha vida. Quantas vezes você já chegou para alguém e falou assim: poxa, Deus te usou de uma maneira maravilhosa. Aí você vai falar assim: glória a mim, aleluia. Você não vai falar isso, né? Você vai falar assim: é o Espírito de Deus. Ore pela minha vida para que o Senhor, através do seu Espírito, com seus dons espirituais, continue a me usar para abençoar a tua vida. A pergunta feita é: as pessoas têm visto o poder do Espírito Santo na sua vida?
Nós precisamos, irmãos, entender que o Espírito Santo habita na igreja. Amém? Amém ou não amém? Mas esse negócio de habitar na igreja, tá, ele habita na igreja e distribui os dons espirituais para capacitar cada cristão para uma obra e ainda trabalhar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, o crescimento desse corpo, dessa igreja, para cumprir a missão de Deus que nos está confiada. Se você consegue entender isso, a sua vida ela vai começar a mudar. Você vai entender que você tem um chamado para fazer conhecido Cristo, para fazer conhecido o Espírito, para a glória de Deus Pai, para edificar a igreja, para produzir o crescimento na vida do seu irmão e viver essa dinâmica crescendo também. Tudo muda, porque você agora não vive mais por viver, e nem canta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você começa então a entender que há um propósito muito maior para a sua vida. E isso você começa a viver nesse exercício. Nesse ponto, irmãos, nós precisamos trazer aqui algumas distinções, entendendo alguns aspectos que eu acho que são pertinentes para essa introdução que nós estamos fazendo. Ok? Coisas aqui, isso está lá na sua página 5, você já sabe, mas nós precisamos destacar. Tem muitas pessoas que fazem confusão entre dom e dons. Porque nós encontramos, e nós temos muitos textos bíblicos ali, quando Pedro, por exemplo, ele está pregando, e há uma manifestação maravilhosa, ele prega explicando o que estava acontecendo, que era a profecia do profeta Joel, que estava se cumprindo com a descida do Espírito Santo. E ele então vai dizer o seguinte, depois da explicação, as pessoas perguntam, e o que a gente vai fazer então? E o final da declaração dele é, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra está no singular. Essa expressão dom do Espírito, biblicamente, depois você pode ver nos seus textos, é o selo, é a presença, é a realidade que o Espírito Santo foi derramado e ele agora passará a habitar, governar, direcionar, conduzir a vida do cristão. A palavra dom está associada ao selo. A Bíblia diz, são palavras de João Batista, quem batiza com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo, segundo a Bíblia, e aí eu já dei uma dica nas palavras de João Batista. Quem? Pode falar mais alto aí, presbítero. Jesus! Eu vos batizo com água para o arrependimento, porém vem alguém que é antes de mim, maior do que eu, não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará com... Deixa eu falar uma coisa aqui, com todo carinho e amor. Espírito Santo não batiza com o Espírito Santo. Ok? Biblicamente, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O único texto bíblico que fala sobre isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo. O que as pessoas falam é outra realidade, mas a terminologia, o Espírito Santo batizou com o Espírito Santo. Falei, ele batiza com ele mesmo? Como é que funciona isso? É porque às vezes a pessoa não entende o que é a palavra batismo, no contexto acerca do Espírito Santo. É selo, é propriedade. Ele é, de fato, aquele que nos sela com propriedade plena de Deus. Aí, isso significa dom. Agora, nós encontramos na Bíblia dons, aí já no plural. E o que são os dons? Os dons não são o batismo com o Espírito Santo, são capacitações dadas à igreja pelo Espírito Santo para o que for útil. Dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele é dado por Cristo. E Jesus tinha falado isso. Eu vou, se eu não for, o outro Consolador não virá. Mas eu vou, e da minha parte, da parte do meu Pai, vos enviaremos o Espírito Santo. Ele vai permanecer em vocês. Ele por enquanto age, mas ele vai permanecer. Essa é a ideia. Então, não confundam dom com dons. O dom
é dado por Deus em Cristo, Ele que batiza com o Espírito. E dons, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia diz, e nós temos os textos que depois vocês podem ler aí, porque a gente tem ainda um caminho bem, não tão longo, mas bem importante. Uma segunda distinção, que algumas pessoas fazem confusão, pode clicar aí para mim também, por favor, Bíblia, é sobre dons e o fruto do Espírito. Os dons, eles têm um propósito. Qual é o propósito? Serviço. Serviço que produz crescimento, edificação, é para trabalhar. Dons, por isso que eu falei no início, que uma igreja que tinham pessoas extremamente problemáticas, alguns deles realmente com problemas sérios, até de caráter, e naquela igreja não faltava dom algum. Quando você fala sobre um dom, não significa que você ter esse dom, que tal pessoa tenha já o fruto do Espírito. Isso cria uma confusão na cabeça da gente, irmãos. Eu vou trabalhar uma outra linguagem. Você já ouviu, já viu ou já conheceu um homem ou uma mulher que tenha um caráter ruim, mas é extremamente usado por Deus? Já ouviu sobre isso? Já viu sobre isso? Ou já conheceu alguém assim? Aí fica complicado para a gente entender isso. Difícil demais. Porque o ideal é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, tenha o caráter de Deus, e aí ele seja usado por Deus. A questão é que a Bíblia diz que a vocação e os dons são irrevogáveis. Não podem ser retirados. E aí uma pessoa recebe o presente, lembra do presente? Só que essa pessoa que recebeu o presente é um cristão, está começando a vida espiritual, nasceu de novo, recebeu o presente, mas precisa desenvolver o fruto. O fruto do Espírito fala das graças na vida de uma pessoa que vai gerar nela características de alguém em quem o Espírito Santo habita. Se você for ler Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, como é que está lá na Bíblia? O fruto do Espírito é... Não, peraí, gente. Lá não deveria estar assim, os frutos do Espírito são, porque vem uma relação, às vezes eu esqueço um pouquinho, amor, benignidade, bondade, então são vários, não são? Por que o fruto é? Por que não é o fruto são? Ou os frutos são? Porque o fruto do Espírito é transformar você na semelhança de Cristo. O grande fruto do Espírito é fazer com que eu e vocês tenhamos aquela realidade do texto que expressa quem é de fato Cristo. O fruto do Espírito é Cristo. O Espírito Santo está transformando a gente à semelhança de Jesus. O padrão nem é você. Sabe aquela coisa que alguns crentes dizem assim, não, é porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, misericórdia. O Espírito Santo está transformando todos nós, e ele tem um padrão. Sabe qual é o padrão? Não é você, não sou eu, não é o pastor Eliabe, o padrão é Cristo. Isso é fruto. O fruto é o Espírito visível na vida do crente. A pessoa olha para você e vê Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Jesus com máscara, Jesus sem máscara, mas vê Jesus. Fruto. Dons. Você operando, servindo ao próximo, servindo a igreja, as pessoas veem o poder do Espírito Santo. Os irmãos estão conseguindo entender? Amém? Não confunda dons com fruto.
Por que eu digo que não confunda? Porque tem gente que diz assim, não, mas o irmão tem um dom maravilhoso. Homem de Deus, sim, homem de Deus. Mas ele pode ter um grande dom, mas ainda não desenvolveu o fruto da longanimidade, da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Ou vocês conhecem alguns crentes que ainda estão faltando essa parte do fruto? Pois é, ele tem dons, ela tem dons. E quando prega, canta, ensina, ora, Deus, com o seu poder energizador, que é o Espírito Santo, opera. E aí você fala assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Acontece. Porque, como diz o ditado popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fruto é, de fato, aquilo que o Espírito Santo nos torna no nosso caráter. E os dons é aquilo que o Espírito Santo faz com que a gente viva servindo aos propósitos do reino, edificando a igreja de Cristo. Amém até aqui, gente? Vamos seguindo um pouquinho. A gente ainda tem tempo na nossa introdução. Então, vamos lá. Descobrindo os meus dons. Opa, chegamos na parte que eu queria. Só quero essa parte aí do seminário, pastor. O restante não me interessa, não. Não, interessa, né, gente? Porque tem que ter uma base bíblica para a gente começar a desenvolver. Porque muitas pessoas que têm o dom e não têm o conhecimento bíblico, vai precisar escrever uma carta para o apóstolo Paulo. Não, para o Paulo não dá mais, né? Mas escreveram. E acerca dos dons espirituais, Deus, Paulo, todos os pastores tementes a Deus, todos os líderes, não queremos que sejam ignorantes. Precisa conhecer, para poder servir bem, para poder honrar e glorificar o Senhor. Então, por mais que o grande ponto é, quero descobrir o meu dom ou os meus dons, mas nós precisamos trabalhar essa introdução com vocês. Porque senão, você fica sabendo qual é o seu dom, mas não entende os propósitos, os objetivos e aspectos importantes, tá bom? Então, valeu a pena a introdução, nós vamos seguir aqui alguns aspectos. Não é algo mecânico, porque quando a gente propõe fazer um seminário sobre dons espirituais, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco. Aí as pessoas pensam que é o exercício que te dá o dom, ou que é alguma coisa que você faz que vai te dar o dom. Não. Quem concede os dons mesmo, hein? Quem concede? Quem concede os dons? Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito. O Espírito concede dons. E ele concede segundo a sua vontade, como ele, para o que for útil. Tá bom? Bem, não é algo mecânico, ou é um processo único racional. Não, eu vou agora, eu tenho que entender. Se eu não entender, eu não recebo os dons. Não é pela graça? Não é graça? A graça, muitas vezes, vai levar você a viver uma experiência na vida que você não entende. Mas você vive intensamente. A graça de Deus vai conduzir vocês, assim como tem me conduzido, a muitas experiências que a gente não entende. Não é necessário compreender tudo que Deus está fazendo, mas eu abraço como um grande presente de Deus para a minha vida. Muitas vezes você vai olhar e vai falar assim, eu não entendi como que eu consegui chegar até aqui. E você vai olhar para trás e você vai encontrar uma placa escrita assim, graça. Nós temos nas Sagradas Escrituras orientações esclarecedoras quanto ao serviço. Por quê? Porque nós lemos ali atrás, na sua apostila, que dons estão associados à diaconia. Inclusive a palavra que dá origem aos nossos diáconos e diaconisas. Gente que trabalha. Né? Diácono que serve. Porque diácono que não serve, não serve. Amém, irmãos? Na verdade, todo servo que não serve, não serve. Então, ligado à diaconia, eu queria trazer para vocês aqui 3 questões muito importantes. Primeiro, pode clicar aí, Midian. Há um indicativo para o dom que eu possuo. Espera aí um pouquinho, tá, Mid?
falo para você clicar daqui a pouquinho, peraí. Há um indicativo do dom que eu possuo. Quantos aqui têm consciência de que possuem dons espirituais, sem medo de... Tem consciência que... olha só, essa aqui deve ser uma meia consciência. Aqui um 3/4 de consciência, né? Quantos têm consciência de que tem dons espirituais? Legal, glória a Deus por isso. Há um indicativo para o dom que eu possuo. Primeiro, pode clicar aí para mim, Midian. Vai aparecer ali, à medida que a nossa irmã clicar ali. A minha paixão. Aí você vai falar assim, nossa, a minha paixão é a minha esposa, é o meu maridão, a minha paixão é o meu filho, a minha paixão é o meu trabalho, a minha paixão é o glorioso. Sabe quem é o glorioso? Pergunta para o reverendo que está ali atrás, ali, o glorioso. Alguns aqui sabem quem é o glorioso. É a minha paixão. Irmãos, de fato, Deus te deu um presente, um poder. Deus te deu algo que vai fazer com que você viva apaixonadamente. Pode clicar aí, Midian. A minha paixão. Quem entende o seu dom e vive o seu dom, ele tem uma vida prazerosa no Espírito Santo. Quem compreende o seu dom ou os seus dons e vive na dinâmica dos dons espirituais, é uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, por aquilo que vive no reino de Deus. Você conhece algum cristão apaixonado por aquilo que ele faz na obra do Senhor? O olhinho brilha, e se empolga, coloca todas as suas energias, recurso naquilo que ele de fato faz. Você fala assim, mas é incrível, a gente fica assim olhando e fala assim, meu Deus, que paixão, que alegria, que vitalidade, que energia. Sabe o que é isso? Seu coração bate forte por aquilo que você está vivendo no reino de Deus. Sabia que muita gente, por não conhecer e não saber os dons espirituais, o que ela faz? Ela começa então a fazer de tudo um pouco. Olha, eu não sei qual é o meu dom não, mas eu vou tentar esse aqui. Não, esse aqui não deu, eu vou tentar o outro. Aí não, eu vou tentar o outro. E quando a gente faz aí, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente pega uma pessoa, por não saber o dom que ela tem, e coloca ela para fazer algo que ela não foi chamado por Deus, não recebeu de Deus uma capacitação, mas fala assim, não tem ninguém, é contigo. Ainda fala assim, Deus é contigo. Aquela pessoa começa por ser um servo de Deus e uma serva de Deus, um homem e uma mulher de Deus, um filho e uma filha de Deus, temente ao Senhor, fala assim, eis-me aqui, meu Senhor. E aí começa a trabalhar, servir. Uma questão de tempo já está assim, eu vou te dizer uma coisa, hein? Ô misericórdia, ô vida, ô azar. Não aguento mais isso não, gente. Olha que estresse, que canseira, hein? Meu Deus do céu. Olha que coisa. E começa a murmurar. Então a pessoa, ao invés de estar apaixonada por aquilo que ela vive, que ela faz, ela começa então a reclamar, a murmurar. Por quê? Porque ela não foi chamada e capacitada para o exercício daquele ministério, porque ela não recebeu de Deus aquele dom. Não precisa falar. Conhece alguém assim? É uma pessoa que está reclamando do que está fazendo? Isso é complicado, porque a pessoa acaba vivendo um nível de estresse naquilo que deveria ser algo que a vida de Deus estivesse manifestando nela e através dela. Ao invés da pessoa chegar e você olha para a pessoa e vê assim, eu vejo Cristo em você, aleluia. Olha, o Espírito Santo opera na sua vida. A pessoa olha e fala assim, isso é coisa do cão. Opa, o diabo está usando você. Porque muitas pessoas, por não compreender aquilo que Deus chamou, capacitou, ela cria o que ela quer fazer.
Eu queria cantar. Graças a Deus que eu fiz o seminário de dons espirituais. Também nem precisava fazer seminário nenhum, era só eu cantar, o pessoal falava assim, para, tá bom, chega, já sabemos que você não recebeu essa... Mas muitas pessoas querem, mas não foram chamadas para isso. É pela graça, não é pelo que você quer. Daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios, e durante esse tempo, eu ministro esse seminário já tem alguns anos, fiz há mais ou menos uns 20, 21 anos atrás, já ministrei umas 5, 6 vezes, todas as vezes, os resultados só foram diferentes para quem não queria o dom. Aí a pessoa fala assim, não gostei, está errado, não serve para mim. Eu falei, mas por quê? Porque não era isso que eu queria. Ah... Mas se foi isso que Deus lhe concedeu, abra esse presente e use-o para a glória de Deus. Uma pergunta para a sua reflexão, sem você precisar responder, é para reflexão. Hoje, você ama o que você faz no reino de Deus? Você ama o que você faz? Seu coração acelera, bate forte com o que você está fazendo? Você percebe que você flui numa alegria? É um indicativo do dom que você tem. Por quê? Porque tudo é prazeroso, é maravilhoso. Difícil, tempos ruins, problemas, lutas, mas quando você vive, vai te renovando, vai te enchendo de alegria, e às vezes você chega até cabisbaixo, sai sorridente e alegre, porque viveu a dinâmica da energia do Espírito Santo, através dos dons que Ele te concedeu. Segundo, clica aí para mim, por favor, também, querida. Um outro indicativo, além da sua paixão, que nós estamos aqui compartilhando com vocês, é o reconhecimento da igreja. Vocês sabiam que eu tenho um dom? Aí o pessoal assim, qual? Aí você fala. Aí a pessoa ficou assim, é mesmo? Ah, não tinha percebido, não. Você tem esse dom, é? Usou quando? Não quer usar? Você... Irmãos, os dons são dados pelo Espírito Santo, graça de Deus, para o que for útil, com vistas, com objetivo, com um propósito, que nós lemos ali, que é o crescimento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos. Então, esse dom que você diz que tem, ele precisa ser reconhecido pela igreja, a qual você é usado pelo Espírito Santo para ministrar a vida de Deus, para produzir nessa vida, pelo Espírito Santo, um crescimento. Em outras palavras, quando você está com a pessoa que tem um dom, que vive o dom, essa pessoa ministra o teu coração e você cresce, amadurece. Se é um estudo, se é um louvor, se é uma oração, se é uma visitação, ou qualquer outro que seja o dom, você é ministrado por Deus, através da vida daquela pessoa. Há pessoas, irmãos, que não precisam de microfone, de estar diante de uma igreja, para ser tremendamente usada pelo Espírito Santo nos dons que possui. A questão não é a evidência. Quem tem que estar em evidência? O Espírito Santo. Alguns dons levam pessoas, homens e mulheres, a estar com o microfone, estar diante da igreja, estar diante de uma grande multidão. Tudo bem, isso não é pecado. Mas a igreja precisa reconhecer isso. A igreja reconhece o seu dom espiritual. A igreja que você serve hoje, a igreja que Deus te concede servir ali, ela reconhece os seus dons? Porque se ela não reconhece, nós temos aqui algumas possibilidades. Entre elas, você não exercita o seu dom, tenta trabalhar uma outra coisa que você não foi chamado, ou talvez a própria igreja não tenha discernimento. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas, normalmente, a igreja reconhece o dom que você tem. Pode clicar aí, Midian.
será uma realidade libertadora. Sabe, irmãos, às vezes é difícil a pessoa chegar para você e falar assim, ó, olha, meu querido irmão, minha querida irmã, você não tem esse dom. Eu não reconheço em você esse dom que você diz que você tem. Aí você fala assim, o quê? Ai, daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas é muito bom quando uma pessoa chega para você e fala assim, ó, querido, olha só, observa, lê, ore, querida, ore, observe direitinho, mas eu acho que você não tem esse dom. Isso é libertador, sabe por quê? Porque você não vai mais trabalhar a partir da confirmação que você tem nas Sagradas Escrituras, no Espírito Santo, na igreja, você não vai gastar mais tempo, energia, recursos, para algo que você não flui. Não foi chamado para isso. Glória a Deus por isso. É glória a Deus por isso. Imagine você trabalhando, tentando fazer algo que você não foi chamado, e aí você começa a reclamar, e realmente vem o peso, porque você não flui, não há alegria no Espírito Santo, nem para você, nem para os outros. Você tem que observar. Eu acho que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Quando você entende isso, você não direciona a sua vida para essa realidade. E aqui tem um ponto importante. Uma vez nós fizemos esse exercício dos dons espirituais, e ao terminar o exercício, nós fomos fazer a conferência. E nessa conferência, um irmão, nós fomos ver ali, ele tinha 14 dons espirituais. Isso é a igreja completa, quase. Falei, irmão, você não precisa de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Deus nas alturas e você aqui na terra. Isso não é bíblico. Alguma coisa está errada. Você não foi honesto nas suas respostas. Porque os dons espirituais são dados, mas eles são dados em uma dinâmica muito maravilhosa, que nós cantamos, eu nem sei quanto tempo atrás, esse louvor, ele começou a cantar. Um louvor muito conhecido, que diz assim, ó, eu preciso de você, nós, não é? Isso é até quando isso? Até o fim. Vai lá, professor, sempre. Não precisa não. Nós precisamos uns dos outros. A dinâmica do corpo, Cristo, através dos dons, também nos ensina que nós precisamos uns dos outros. E que o dom que eu tenho e recebi de Deus mesmo, foi um presente de Deus para a minha vida, é para te abençoar. E aquilo que você recebeu, me abençoa. E aquilo que nós recebemos, faz com que o corpo de Cristo seja edificado, seja aperfeiçoado. Não existe no reino de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, que não tenha um dom e que, portanto, não seja útil. Todos no corpo são úteis. Isso é maravilhoso demais. Terceiro, pode clicar aí para mim, por favor, Midian. Um terceiro aspecto. E aqui é muito interessante. A minha disponibilidade. E aqui eu quero entrar numa questão muito interessante. Porque nós estamos falando ali de indicativos do dom que eu possuo. O que tem a ver a minha disponibilidade? Os dons são para exercitar. A pessoa que entende o dom que tem, a paixão que tem, ela transforma a agenda da sua vida para cumprir os propósitos do Espírito Santo na manifestação desses dons. A minha vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Cristo, eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Deus me deu dons, mas eu encho a minha agenda com aquilo que não diz respeito aos dons espirituais, ao chamado de Deus para a minha vida, a minha vocação. Irmãos, você não vai viver a dinâmica do crescimento dos dons espirituais, nem vai ser usado por Deus para que esse crescimento ocorra na vida de seus irmãos. Por quê? Eu não tenho disponibilidade para isso. Olha, irmãos, a dinâmica da vida cristã
aponta para muitos cristãos que falam assim, ó, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero servir a igreja. Eu não quero. Alguns, por não compreenderem essa dinâmica que nós estamos aqui observando nas Sagradas Escrituras, realmente criam outros propósitos para a sua vida. Mas quem entende e sabe que a sua vida pertence a Deus, que Ele recebeu dons espirituais, e que essa dinâmica é para o crescimento do corpo de Cristo, para o cumprimento, de fato, da obra, da nossa parte da missão de Deus, que é anunciar a Cristo, que é testemunhar a Cristo a todas as nações. Quem entende isso, ele para a vida dele e começa a reorganizar a sua agenda, porque é melhor servir a Deus do que a homens. O que muitos cristãos fazem é adaptar essa realidade à sua dinâmica de vida. A minha disponibilidade trabalha uma realidade que será uma dinâmica central na minha vida. Irmãos, eu sou um cristão. É a minha maior definição nessa terra. Maior do que eu ser um marido, maior do que eu ser um filho, um pai, no caso de você, uma esposa, uma mãe, mais do que eu ser um empresário, um médico, um bombeiro militar. Acima disso tudo, no novo nascimento, o que nos define nessa terra? Nós somos cristãos. Mas dá para ser um cristão, bombeiro, médico, pai, mãe, filho, pastor, dá para ser. Só que muitas vezes, muitos cristãos fazem o seguinte: eu vou pegar essa realidade e vou adaptar na minha dinâmica de vida. Quando der, no meu trabalho, o Espírito Santo, eu falo com ele, acho que agora dá, hein? Vamos lá. Lá na minha casa, quando der, eu falo para o Espírito Santo, agora eu posso falar com a minha esposa sobre isso, com meu marido sobre isso, com meu filho sobre isso. Quando der, eu chego, não, pastor, tá bom, vou ver aqui, sobrar um tempo na minha agenda, o senhor pode me colocar na agenda da igreja. E às vezes a pessoa fala isso com o Espírito Santo. Não dá não, eu não quero isso. Eu tenho uma agenda cheia demais. Nós temos muitos irmãos com dons espirituais sem disponibilidade. E sabe o que acontece? Pessoas estão frustradas, pessoas estão tristes, amarguradas, algumas delas têm de tudo, mas não são felizes mesmo sendo cristãs. E isso pode ser porque ela não está vivendo o que Deus deseja que ela viva no reino de Deus. Não estou dizendo aqui que é para você chegar amanhã e falar, eu estou entregando meu trabalho, não quero trabalhar, não quero estudar, não quero fazer nada, eu quero viver para o reino. Estou dizendo que você dobrar o seu joelho e falar para o Senhor, Senhor, eu apresento a Ti a minha agenda. Eu me disponibilizo à obra do Senhor no poder do Teu Espírito. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Mas isso, só você pode responder ao Senhor. Será uma dinâmica central na sua vida. Vamos lá, gente. Clica aí, por favor, minha querida irmã. Para aí, um teste para te auxiliar. Mas para você fazer esse teste, irmãos, nós vamos precisar de concentração.